Boa noite, irmãos. Vamos começar, então, o nosso momento de reflexão hoje, iniciando com uma prece. Então, eu os convido a me acompanharem, a esvaziarem as suas mentes das preocupações, das coisas do dia a dia, e deixarem ela se conectar com os sentimentos, com o coração, com o amor, com tudo que emana do divino, e que nós possamos, assim, nos conectarmos mais intensamente com Deus nosso Pai, com Jesus Cristo, com todos os nossos mentores espirituais, que nós possamos receber toda a luz e a harmonia da falange de Francisco, que nos recebe amorosamente, e que possamos deixá-los sentir a nossa gratidão, todo o nosso carinho, toda a nossa retribuição que emana dos nossos sentimentos. Que nós possamos, com isso, agradecer a todos que participam da nossa jornada e agradecer de uma maneira muito especial a bondade de Deus que nos permitiu estar aqui, nos permitiu a reencarnação para que continuássemos a nossa jornada evolutiva neste órgão. Muito obrigada, que assim seja. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título geral é Sede Perfeitos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esta perfeição, sobre o que é ser um homem de bem, um ser humano de bem, nesse mundo em que nós vivemos. Então, para a gente começar essa nossa reflexão, eu os convido a pensarem um pouquinho em como é a vida de cada um. Como nós somos quando nós acordamos, como nós nos dirigimos às pessoas que compartilham o mesmo espaço que nós, a nossa família, né? Seja ela a família consanguínea, a família que formamos, a família que escolhemos, enfim. Como é o nosso relacionamento com essas pessoas? Como nós somos no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, com os nossos vizinhos, com a nossa família do centro espírita? Como nós nos relacionamos? Quantas vezes, ou melhor, qual foi a última vez que nós de fato olhamos para alguém e enxergamos essa pessoa, esse ser humano, do jeito que ele é? E ao enxergar esse ser humano do jeito que ele é, quando foi a última vez que nós aceitamos alguém como é?
Vamos pensar no nosso dia a dia, na nossa vida, quando nós ouvimos de fato as pessoas. Quanto tempo nós dispomos para ouvir o que as pessoas têm a dizer? E aí, como eu faço um balizamento por mim, eu já respondo, mas eu ouço as pessoas quando elas querem. Eu sou educadinha de manhã, digo bom dia, mas não falem comigo antes das 9. Mas eu digo bom dia. Eu enxergo as pessoas. Eu procuro ver. Eu aceito as pessoas como elas são. Mas será que é de fato isso? Será que quando nós ouvimos as pessoas, ou quando nós enxergamos as pessoas, a gente não coloca assim, eu te entendo, mas se tu fizesses assim, eu te escuto, mas eu te avisei que ia acontecer isso. Mas se tu fizer diferente, a gente está sempre julgando as atitudes dos outros. E mesmo que a gente não esteja fazendo, ou que nós não percebamos no momento, que se faz um julgamento muito duro, muito crítico, nós estamos sempre procurando mudar as pessoas que estão à nossa volta. Nós gostaríamos que as pessoas pensassem e agissem como nós. E com isso, a gente esquece que cada um de nós é único, tem o seu caminho, tem o seu nível de percepção, tem o seu nível de amadurecimento, né? De amadurecimento moral. Ele vai elevar até um certo ponto, assim como nós em relação aos outros. E isso a gente faz com todas as pessoas que a gente tem amor, por quem a gente tem amor. A gente quer cuidar ou demonstrar cuidado, mas querendo que eles ajam conforme a nossa percepção de vida. Nós estamos aqui nesse orbe porque somos seres muito imperfeitos. Senão não estaríamos aqui, né? E tem algumas características que são muito comuns aos seres humanos. No geral, nós viemos carregados de orgulho e de egoísmo. No geral, o ser humano veio carregado de orgulho e de egoísmo. É uma maneira de generalizar? Não. É uma maneira de ser realista. Porque o orgulho
e o egoísmo são os que nos impedem, são essas características, esses sentimentos que nos impedem de evoluir. Porque eles são difíceis da gente aceitá-los como parte de nós. É difícil. A gente procura sempre justificar as nossas ações. E nós estamos aqui justamente para perceber esse lado não tão bonito que nós temos, esses sentimentos negativos, esse lado sombrio que nós temos, e transmutá-lo. É dessa maneira que nós vamos evoluir, que nós vamos crescer. Não existe outra maneira. A nossa evolução se dá pela transmutação das nossas sombras em luz. É assim que nós vamos evoluir. Então todos nós temos essa grande dosagem de egoísmo, essa grande dosagem de orgulho. Isto nos impele a querer que o outro seja como nós. Porque o egoísmo e o orgulho nos fazem acreditar que o nosso jeito de agir, de enxergar o mundo, é o correto. E o que isso tem a ver com sede perfeitos? Porque o nosso objetivo é atingir a perfeição. Pelo menos deveria ser. Porque o que é a perfeição? A perfeição é nós chegarmos ao mesmo patamar de Deus. É possível isso? Não nesta encarnação, não nesse orbe, mas é o nosso desejo, é nós chegarmos ao estágio de espíritos bem evoluídos, de espíritos perfeitos. E aí, Jesus disse para nós assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E ele falou isso há 2000 anos atrás. 2020, mais ou menos, né? E o que Deus é? Deus é amor. Deus é compreensão, Deus é bondade. Tudo isso. E aí vem aquela pergunta primeira que eu fiz: como nós somos? E aí a gente já para e pensa e diz: não, eu sou legal com as pessoas. Eu sou legal, eu ajudo, eu sou amigo, né? Eu batalho pelas minhas coisas e tal. Isso, meus irmãos, é o básico. Isso é obrigação nossa. Isso não é ser um homem de bem. Isso não é estar caminhando para a evolução. Isso é o mínimo dos mínimos que se pode ter. Porque amar quem nos ama é fácil. Cuidar, proteger quem faz o mesmo por nós é fácil. Olharmos
termos tempo, dispormos daquele olhar, daquele ouvido atento para aqueles que nos são caros, não é difícil. Mas a perfeição, os seres perfeitos como o Pai Celestial, é um pouquinho mais. Ele diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Ou seja, qualquer pessoa faz isso. Qualquer ser humano faz isso. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Se depois vós outros, perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículo 44 e 46 a 48. Ou seja, para que nós sejamos seres humanos de bem, para que nós possamos nos qualificar como humanos de bem, nós precisamos fazer mais do que o trivial. É aqui que entra o dar a outra face. É aqui que entra a caridade. Porque eu preciso ter estas ações amorosas, sem julgamento, desprovidas de orgulho, desprovidas de egoísmo, com todos os seres humanos que nos circundam. Todos. É com o próximo. Não é com o próximo que nós gostamos. São atitudes que a gente tem que ter com o próximo. E para que nós possamos fazer isso, primeiro nós temos que ter isso em nós. Porque também é verdadeira aquela frase que só podemos dar o que temos. É um fato incontestável. Se eu não tenho amor por mim, eu não posso dar amor para os outros. Tá, Rita, mas aí eu vou estar pensando em mim, eu vou ser egoísta. Não. Eu sou egoísta quando eu penso em mim sem me importar com absolutamente nada que esteja acontecendo com os outros. Isto é egoísmo. Mas eu me preocupar comigo para estar bem e aí poder compartilhar o meu bem-estar, isto não é egoísmo. Isso é uma maturidade moral que se tem. Porque nós precisamos começar a crescer, a evoluir, para poder compartilhar isso com os outros. Então, nós precisamos prestar atenção em como nos olhamos, em como nos tratamos, para podermos ter uma dimensão do que fazemos com os outros e do que fazemos com os próximos que gostamos, para depois expandir para aqueles próximos, não tão próximos, porque não temos sentimentos muito afins.
Então precisamos olhar para nós. E precisamos ter sempre em mente que a perfeição, assim como a felicidade total, não é deste mundo. Aqui é uma etapa e nós podemos avançar e devemos avançar bastante aqui. E aí tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: não vamos deixar o perfeito sacrificar o bom. Ou seja, a minha perfeição é a minha utopia. Enquanto eu não chego à minha perfeição, eu tenho sim que fazer o bem. Eu tenho sim que ser bom. Eu posso não chegar neste momento, nesta encarnação, neste orbe, à perfeição. Mas aqui eu preciso fazer o bem. Eu preciso ser bom. Por quê? Porque só assim eu vou transpor os caminhos para chegar no perfeito. Então eu não posso pensar, também não é a expressão correta. Se eu pensar que eu não vou alcançar a perfeição aqui e por isto não vale a pena me esforçar, eu vou estar perdendo toda essa experiência maravilhosa dessa encarnação. Então, o nosso objetivo de evoluir, ele tem que estar bem imbuído do sentimento de que eu preciso fazer o melhor que for possível. Sempre olhando para a perfeição. E isto preciso sim, primeiro começar comigo. E fazendo aquelas coisas que não são fáceis e triviais. Eu dar um bom dia sorridente para um amigo, eu dar um bom dia sorridente para aquela pessoa que eu não simpatizo. Então, a gente começa tudo com as pequenas mudanças. Para mim conseguir fazer isso, eu vou ter que promover mudanças em mim. Primeiro eu vou ter que ter a consciência de que eu realmente quero avançar. E esta consciência, ela se traduz em pequenos gestos do dia a dia. Então, diz aqui no Evangelho: estuda suas próprias imperfeições e trabalhe incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então, o trabalho todo, ele é feito em nós. Porque quando nós nos melhoramos, as nossas ações melhoram. E com isto, nós podemos influenciar as ações de outras pessoas. Nós vamos ser uma escora, nós vamos ser um farol, nós vamos ser uma inspiração para a mudança dos outros. Então, nós não podemos ter a pretensão de mudar ninguém. Aliás, se tivermos essa pretensão, não estamos sendo homens de bem. Porque quando formos humanos de bem,
nós vamos aceitar as pessoas como elas são. E nós vamos, com o nosso aprimoramento, tentar iluminar um pouco mais o caminho delas, para que elas percebam que podem melhorar. Então nós não podemos ter o nosso orgulho e o nosso egoísmo exacerbado. É o nosso que nós precisamos controlar para que possamos ajudar os outros. É a nossa consciência de que nós não somos melhores do que ninguém. E de que cada ser é único. E que nós podemos estar caminhando lado a lado, mas a jornada é diferente para cada um. Então nós somos seres únicos. E cada um tem o seu grau de elevação. Cada um tem o seu grau de adiantamento moral. Porque no final das contas, o nosso resumo é que para evoluir, nós temos que nos melhorar moralmente. Naquilo que está no Evangelho. O que é que está no Evangelho? O comportamento de Cristo. Como ele viveu, como ele ensinou as pessoas, mostrou para as pessoas que poderiam viver. Tendo amor ao próximo como seu mantra principal. O amor. Este amor genuíno, que está junto com a caridade. Se eu amo, eu sou caridoso. Se eu amo de verdade, eu sou caridoso. O amor e a caridade andam sempre juntos. Então, esta é a nossa elevação. Isto é, nós nos tornarmos humanos de bem. E com isso nós estaremos trabalhando para atingir as metas que colocamos quando voltamos para cá, ou quando viemos para cá, quando encarnamos nesse mundo. Nós somos responsáveis por nós mesmos, mas as nossas ações refletem no coletivo. Por isso o coletivo também é nossa responsabilidade. Porque ele vai estar em equilíbrio ou em desequilíbrio segundo as nossas ações. Porque o coletivo são todas as ações individuais de cada um. Então cabe a nós nos melhorarmos, para assim podermos ajudar os outros a melhorarem. Mas cada um respeitando, aceitando as diferenças que existem entre um e outro. Vivemos num planeta de provas e expiações. Se o nosso planeta é de provas e expiações, nós temos sim muitos dissabores aqui. Então, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: caso te encontres na encruzilhada difícil da decisão entre o mundo e Jesus, não te permitas perturbar. Depois de experimentares a sua presença no teu mundo íntimo, tudo mais se apresentará menos importante e cada vez
sentirás mais sede de comunhão com Ele e com a vida verdadeira. O que é nós realmente sentirmos Jesus? É compreendermos a mensagem dele e nos esforçarmos para seguir a nossa vida de acordo com os ensinamentos dele. É vivenciarmos o Evangelho. Vivenciarmos de fato o Evangelho. É fácil? Não. Quem disse que seria? Se alguém disse, não contou a verdade. Mas é possível. É possível desde que nós compreendamos também que a passos pequenos nós vamos fazendo grandes saltos na nossa evolução. Precisamos nos olhar com amor, precisamos nos perdoar, precisamos nos compreender, precisamos nos aceitar, para que assim possamos fazer com os nossos irmãos. Com essa reflexão, eu convido vocês a me acompanharem numa prece que eu vou usar uma mensagem de Bezerra de Menezes, que está no livro do Divaldo Franco, que diz o seguinte: amai, sede vós aqueles que amam, rejeitados, menosprezados e até perseguidos. Aureolai-vos no amor, para que se exteriorizem os sentimentos sublimes do Cordeiro de Deus. E em breve possamos ver bebendo no mesmo córrego o lobo e o cordeiro, os bons e os ainda maus, fascinados pela água pura do Evangelho libertador. Ide em paz, meus filhos, retornai aos vossos lares e buscai a luz da verdade, que dissipa a ignorância e que anula a treva. Jesus conta convosco na razão direta em que com ele contamos. Abençoe-nos o incomparável amigo Jesus e dê-nos a sua dádiva de paz. Com muito carinho, o servidor humilíneo e paternal de sempre, Bezerra. Obrigada, que assim seja.